Olá, tudo bem com você? Começamos uma nova lição da Escola Sabatina. Neste trimestre vamos estudar a carta, ou o livro, ou o sermão, já vou dizer porquê, de Paulo aos Hebreus. Sim, nós entendemos que Hebreus foi escrito por Paulo também, embora haja algumas controvérsias aí no meio teológico, mas nós entendemos, até porque Ellen White também afirma isso, que a carta aos Hebreus é de autoria do apóstolo Paulo. O estilo também denuncia, né? A lição dos adultos trata de Hebreus, e a dos jovens, nesse trimestre, também vai abordar aqui a carta de Paulo aos Hebreus. A vida cristã reavivada pelo sacerdócio de Jesus é o título da lição dos jovens, a contexto bíblico, e Hebreus, mensagem para os últimos dias, é o título da lição dos adultos. Você já sabe que a lição dos jovens sempre começa aqui com uma tirinha, um meme, né? Aqui está a tirinha desta semana. Aliás, é a última semana do ano, né? Daqui a pouquinho estamos começando 2022. E eu quero estimular você a estudar a sua lição. A lição não tem outro propósito senão nos levar todos os dias a ter um contato com a palavra de Deus, conhecer um pouco mais da Bíblia, e isso é muito importante. Então, estude a lição diariamente. E a tirinha aqui da lição dos jovens, ela diz o seguinte, né? Tem uma pessoa aqui explicando, né? Após ler a carta aos Hebreus, quem é Jesus para você? Aí o pessoal aqui na classe da Escola Sabatina, imagino que seja isso, diz assim, alguns dizem, né? Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é um grande mestre, nosso líder. Jesus é aquele que sofreu assim como nós sofremos. Jesus é o novo Adão. Tá tudo certo, né? Mas aí, a figurinha aqui que é muito conhecida nos memes, né? Que é o Leônidas lá dos 300 de Esparta, né? Ele diz um pouco mais. Sim, porque Jesus é tudo aquilo ali e muito mais, né? O livro de Hebreus, quando você estuda assim, sistematicamente, de ponta a ponta, você percebe que nesse sermão de Paulo, o objetivo foi mostrar ao povo hebreu, aos conversos cristãos que eram judeus, né, que Jesus é superior a tudo aquilo que no santuário terrestre, nas cerimônias, no templo, era uma prefiguração dele. Jesus é superior, o sangue dele é superior, é o sangue da nova aliança, né? O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio humano, ali, bateria fraca. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio humano. Os sacerdotes humanos tinham que ser substituídos, obviamente, porque envelheciam e morriam. Jesus é o único sacerdote, é todo o suficiente. O santuário celestial é superior ao santuário terrestre. Então, o livro de Hebreus faz esses contrastes e apresenta Jesus como superior a tudo. O sacrifício de Cristo como superior a toda a prefiguração que havia sido feita aqui na terra com as cerimônias do santuário antigo. Então, é uma carta realmente maravilhosa. Ela começa aqui, a lição dos adultos, carta aos Hebreus e a nós. Claro, porque a gente sempre tem que extrair, então, aplicações para a nossa vida hoje, né? E temos muitas aqui no livro de Hebreus. Aliás, a lição começa explicando que praticamente nenhum sermão dos apóstolos foi preservado para a posteridade. Possivelmente o único desses sermões tenha sido realmente a carta de Paulo aos Hebreus. É um sermão. E esse sermão foi preservado em forma de carta, e nós temos hoje então acesso a esse sermão que Paulo pregou naquele tempo para aquelas pessoas, mas como é um texto inspirado por Deus, ele atravessa os séculos, nos alcança aqui no século 21 e nos traz realmente muitos ensinamentos importantes, como veremos aqui na recapitulação da lição da semana, porque eu já parto do pressuposto de que você está estudando, já estudou a sua lição, e aqui eu faço sempre no meu canal apenas um resumo, né? Uma recapitulação da lição. Um começo glorioso. Aqui nós lemos então Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, qual foi a experiência dos primeiros leitores de Hebreus quando se converteram. É sempre importante a gente ter em mente quem foram os destinatários iniciais da carta, além do autor, né? Qual o propósito, o objetivo daquela carta. Por exemplo, se você lê Romanos e depois lê a carta de Tiago, você pode pensar que talvez haja algum tipo de discrepância entre um autor e outro. Não, os propósitos e os destinatários eram diferentes, então, na verdade, elas se complementam quando você entende isso. E aqui é importante também sabermos, né, o que os primeiros leitores, ou os primeiros a ouvirem o sermão de Paulo ali, que é a carta dos Hebreus, o que eles receberam, qual foi a impressão deles, enfim. E aqui nós vemos que ela foi anunciada pelo Senhor,
e confirmada pelos que a ouviram, né? E a lição comenta o seguinte, ó: no início da igreja, Deus derramou seu Espírito sobre os apóstolos em Jerusalém para que anunciassem o Evangelho em idiomas desconhecidos e fizessem milagres. Isso está lá em Atos capítulo 2, né? O verdadeiro dom de línguas. Quando os discípulos pregaram em vários idiomas, Pedro pregou e os discípulos que estavam com ele traduziram aquele sermão para vários idiomas. Isso é o dom de línguas. É uma língua conhecida por aqueles que ouvem, né? E falada por aqueles que nunca a estudaram, não a conheciam. Então é um dom do céu, é um dom de Deus. Filipe realizou maravilhas em Samaria, Pedro em Jope e Cesareia e Paulo em seu ministério na Ásia Menor e na Europa. Essas ações confirmaram a mensagem de salvação, o estabelecimento do reino de Deus, a salvação da condenação e a libertação do poder do mal, como está lá em Hebreus capítulo 12. O Espírito deu aos primeiros crentes a convicção de que seus pecados haviam sido perdoados. Assim, não temiam o juízo e, como resultado, suas orações eram ousadas e confiantes e sua experiência religiosa alegre. O Espírito também libertou os escravizados pelo mal, o que era evidência convincente da superioridade do poder divino sobre as forças malignas e revela que o reino de Deus havia sido estabelecido na vida deles. Ótimo isso, né? Realmente um começo glorioso para a Igreja de Deus, dotada pelo poder do alto, o Espírito Santo, com a certeza do perdão e da salvação. Porém, isso não quer dizer que eles não enfrentavam lutas, que não enfrentavam dificuldades e até, às vezes, desânimo. É o que a lição continua mostrando aqui, né? Então, na segunda-feira, nós vemos que naqueles começos difíceis, quando o Império Romano estava perseguindo os cristãos primitivos, muitos foram presos, muitos tiveram seus bens expropriados, acabaram sem nada, né, e perdendo até a vida por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E é nesse contexto que Paulo e os apóstolos aconselhavam os cristãos a não só orar pelos encarcerados, mas também visitá-los, atendê-los em suas provações e privações. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26, aqui nós vemos a menção de Moisés, que trocou o trono do Egito, poderia ser, quem sabe, até um faraó, né? Trocou as riquezas, o luxo, o conforto do Egito, para viver no deserto com um povo ex-escravo, porque ele contemplava as riquezas celestiais. Então, sempre olhar para a glória que nos aguarda. Moisés trocou o Egito pelo céu e fez um grande negócio, o melhor negócio, né? Ele está no céu, neste momento. Ele, Enoque, Elias, ele poderia ser uma múmia ressecada lá numa pirâmide, mas ele está no céu, desfrutando antecipadamente daquilo que nós um dia vamos também desfrutar quando lá chegarmos, né? E eu quero ler esse texto com você aqui, é 1 Pedro 4, 14 a 16. Eu vou ler aqui em minha Bíblia, se você tem a sua também aí, pode ler comigo, ou no seu celular. 1 Pedro capítulo 4, versos 14 e 16. Diz assim o texto inspirado, e veja que texto bonito esse aqui do apóstolo Pedro, né? Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Veja só, né? Eles eram perseguidos, eles eram humilhados, mas se isso era por Cristo, está tudo certo. Não fique envergonhado por causa disso. Agora, se você é perseguido por ser um mau caráter, por ser um mentiroso, como diz aqui o texto, se mexe na vida dos outros, um fofoqueiro, aí a coisa é complicada. Aí é motivo de vergonha, né? Mas quando perseguidos, humilhados, maltratados, cancelados nas redes sociais por causa de Cristo e da verdade, não tem problema. Nós temos até que nos alegrar por isso, porque o nosso mestre também foi perseguido, porque os servos dele, os discípulos dele também foram perseguidos e até mortos, não é verdade? Terça-feira, mal-estar é o título, né? Hebreus capítulo 2, versos 18, depois 3, 12 a 13. Esse eu quero ler com você também. Abra sua Bíblia em Hebreus. Esse trimestre inteiro vamos dedicar a conhecer mais a carta de Paulo aos Hebreus, hein? Não perca essas oportunidades de estudar, de estar ali na sua unidade, para recapitular esse assunto. Nós teremos 3 meses para nos tornar especialistas, né, na carta aos Hebreus. Isso é uma tremenda de uma oportunidade. Hebreus capítulo 3,
versos 12 e 13, dizem assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Esse é o verso 13, né? Depois no capítulo 10, o verso 25, é um texto muito importante, inclusive e principalmente para os nossos dias. Já vou te dizer por quê. O verso 25 diz assim, no capítulo 10: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Paulo sempre tinha esse senso de urgência, né? De que o dia se aproxima, a volta de Jesus se aproxima, a minha morte se aproxima também, né? A nossa morte. Então sempre é urgente, né? Mas enfim, o que esses dois textos aqui, tem outros textos, mas eu vou ficar com esses dois apenas. Eles falam de ânimo, que podemos dar uns aos outros e devemos dar, né, uns aos outros, e congregar, é o bom costume, o bom hábito de nos reunirmos em comunidade, na igreja. Por que eu disse que neste tempo, especialmente, isso é importante? Graças a Deus, durante a pandemia, nós tivemos aí muita pregação virtual, não é verdade? Eu faço aqui uma menção especial ao meu amigo, o pastor Gilson Grittner, que usou, né, de forma assim bastante efetiva, abençoada, ali os recursos, né, da igreja do UNASP São Paulo. Fizemos juntos ali várias vigílias, maratonas, e foi uma bênção poder ver que a igreja estava sendo alimentada durante esse tempo de lockdown, de impedimento de estarmos na igreja juntos, né? Então várias igrejas, não só a do UNASP, várias igrejas fizeram bem em se aparelhar, comprar equipamentos para poder transmitir seus cultos, de modo que os irmãos que quisessem, né, somos livres para fazer escolhas, enfim, né, mas aqueles que quiseram puderam ser alimentados mesmo em casa, no conforto de seus lares, ou sofrendo ali a angústia do dia seguinte, né, sem saber o que ia acontecer, mas recebendo a mensagem de Deus. Agora tem um problema, né? Parece que alguns gostaram desse tipo desse formato de culto, digamos assim. Só que a Bíblia não deixa de nos exortar a questão de congregar, né? Que bom que há sermões gravados, que bom que há transmissões, mas nada disso substitui o ato de congregar. Por isso que Paulo exorta aqui: não deixemos de nos congregar como fazem algumas pessoas. Se na sua cidade as autoridades sanitárias já permitiram a volta dos cultos, vá para a igreja, frequente os cultos, esteja lá. Por quê? Porque lá nós nos animamos uns aos outros, nós temos esse contato. Nós somos seres humanos, foram criados para a sociabilidade. Somos um tipo de ser gregário, como a Trindade também é. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos criou também com essa necessidade de sociabilização. E a igreja oferece um ambiente para isso, para estarmos juntos, para louvar nosso Deus, para aprender da palavra, para nos animar uns aos outros, para testemunhar, para ouvir, para orar uns pelos outros. Então que nós possamos entender a importância do ato de congregar e voltar para a igreja. Se você talvez bateu aí a preguicinha, né, acostumado com ficar em casa durante a pandemia, pede para Deus tirar isso de você. Se você, quem sabe, tem uma noção equivocada de que estar em casa assistindo a uma TV, a um tablet ali, é igual ao culto, em nome de Jesus, mude esse pensamento, porque não é igual. Foi um paliativo, foi algo bom durante um momento de necessidade, mas agora é hora de voltar. Agora é hora de nos congregarmos, como o apóstolo Paulo nos exorta aqui, né? Leia depois de sua Bíblia o capítulo 13, versos 1 a 9 e verso 13. Ali tem um monte de ensinamentos, de exortações, de conselhos que Paulo dá nesse sermão aqui, né? Que é a carta aos Hebreus. Alguns estavam na prisão, algo que pode ter esgotado a igreja financeiramente e psicologicamente. Como eu disse, não é porque eles começaram de forma vitoriosa, cheios do Espírito, que não eram seres humanos, passíveis também de tristeza, de esgotamento emocional, né? Estavam cansados e podiam facilmente desanimar. E a lição então aqui compara com a situação de Elias, você se lembra? Geralmente quando nós experimentamos uma grande vitória espiritual, sem contar o risco de nos sentirmos envaidecidos, talvez por isso, ou nos engrandecermos porque operamos uma grande coisa para Deus, pregamos um grande sermão, fizemos uma cura, um trabalho missionário bem sucedido, enfim, um projeto social bom e bem feito.
nesses momentos nós corremos o perigo de não só nos envaidecermos, como no passo seguinte, talvez até desanimarmos. Olha o que aconteceu com Elias, o profeta Elias. Que milagre poderoso ele operou lá no Carmelo, quando fez com que, em resposta à sua oração, descesse fogo do céu da parte de Deus e aquele milagre poderoso fosse operado ali, em resposta à oração dele. Que ótimo, que lindo, né? Mas pouco depois, Elias, você conhece a história, ele vai se esconder numa caverna, depressivo, desanimado, porque uma mulher ímpia, Jezabel, ameaçou a vida dele. Estava querendo matá-lo, né? Então, isso mostra que mesmo os gigantes na fé, mesmo aqueles que eram usados por Deus como os profetas, são seres humanos, foram seres humanos, são seres humanos, têm suas fragilidades, não é? E não se sinta também você destruído emocionalmente quando você se sentir desanimado, quando você se sentir limitado por alguma circunstância, né? Você é um filho de Deus, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, você pode operar grandes coisas para Deus, mas também poderá ter momentos de desânimo. Quem nunca passou por isso? Quem nunca se deixou abater por uma circunstância, um momento difícil, né? Uma crise, enfim. Deus sabe do que nós somos feitos. E nós também temos que ter consciência disso, de que nossa dependência tem que ser sempre do alto, de Deus, e de que Ele é quem opera por nós, e não nós que operamos qualquer coisa, não é? E aí nós vemos o exemplo de Deus, né, o trato de Deus com Elias, que deve ser o nosso modelo também de como tratar os outros. Nem sempre é fácil, porque não somos como Deus. Deus é misericordioso, é bondoso, e Deus não abandonou o seu servo lá na caverna. Nós vemos na história, você se lembra dela, eu creio, né, que Deus usa recursos grandes, barulhentos, né, e na verdade ele mostra para Elias que era naquela brisa suave que ele estava. Deus se manifesta nas coisas grandes, no fogo, no terremoto, mas também na voz mansa, na brisa suave. E ali Deus pergunta para Elias, como um bom psicólogo, por que você está aqui, meu filho? O que você está fazendo aqui? Ele leva Elias a questionar-se, né? a entender aquelas circunstâncias, mas a coisa que ele mais precisava naquele momento era de descanso e comida. Né? Há momentos em que as pessoas só precisam de um ombro, de um aconchego, talvez comida mesmo, física, né? Para depois você trazer ou levar para elas outras coisas, né? A cura espiritual. Então Deus dá pão para Elias, Deus faz com que ele descanse, ele repouse, para depois trazê-lo de volta ao trabalho, à sua missão. Repito, se você já desanimou alguma vez, se você já caiu alguma vez, permita que Deus cure você e volte para a missão. Você continua sendo útil na causa de Deus, né? E aqui nós vemos que os cristãos deviam imitar Deus em sua conduta ali, ajudando uns aos outros, amparando, confortando, levantando, não matando os soldados caídos, mas os levantando e trazendo, quem sabe, até nas costas, porque em outra ocasião pode ser que os papéis se invertam e você seja o soldado caído que vai precisar ser carregado nos ombros por um outro soldado. E na quinta-feira nós vemos aqui então Paulo exortando a igreja, porque ele diz que os dias, né, estavam se abreviando, né, esse senso de urgência, repito, né, e que nós podemos entender como não sendo apenas a volta de Cristo, mas também o fim da nossa vida, enfim. E ele faz aqui um lembrete, ele recorda, né, duas situações críticas pelas quais o povo hebreu passou lá no deserto ainda. E ele usa isso no seu sermão como um exemplo para os irmãos daquele tempo, e eu quero trazer para nós aqui nosso tempo também. A primeira ocasião aqui que Paulo recorda foi quando os líderes que estavam longe de Deus, infelizmente, colocaram dúvidas na congregação e fizeram com que eles quisessem voltar para o Egito. Olha que coisa triste, né? Moisés, Arão, tentando levar Caleb, Josué, levar o povo para Canaã, e aí líderes ali do povo tentando convencê-los a voltar para o pecado, para o Egito, para a escravidão. Sabe, é com tristeza que eu digo isso, mas sempre houve esse problema e continua havendo. Líderes que não têm o coração alinhado com Deus. Líderes que talvez estejam cegados por ideologias que não têm apoio bíblico. Líderes que, em lugar de encorajar o povo à santidade e a olhar para a Canaã celestial, estão, quem sabe, encorajando as pessoas a olhar para este mundo, como se a solução viesse daqui e não do alto, não do céu. Infelizmente sempre houve e continua havendo líderes que não têm um foco espiritual e com isso, lamentavelmente, podem estar até fazendo com que muitos voltem para o Egito, voltem para o pecado de onde vieram. E não é o que Deus quer. E Paulo exorta a igreja a não permitir que isso aconteça, né? Olhemos para Jesus, olhemos para a Canaã celestial.
E o segundo problema que aconteceu com os hebreus e que Paulo traz no seu sermão como um exemplo para nós também, é aquela ocasião em que eles já estavam ali pertinho de Canaã, faltando cruzar o rio Jordão para tomar posse da terra, e aí Satanás, usando Balaão, um profeta pervertido, né, ele acaba fazendo com que o povo se entregue ao pecado. E ele usa nessa ocasião a sensualidade, a falsa adoração lá em Baal-Peor, né, usa as mulheres midianitas, né, para levar ao povo ali à prostituição, ao sensualismo e à idolatria. Dois eventos tristes que Paulo usa para ilustrar problemas que estão acontecendo também no nosso tempo. Porque, infelizmente, além daquilo que eu já mencionei, muitos têm se perdido por causa do sensualismo, de pecados sexuais, de práticas imorais, achando que isso não é pecado, que não tem problema, e infelizmente muitos desses ficarão fora da Canaã celestial, faltando pouco para chegar lá. Então o que Paulo vai nos exortar nesse sermão, muitas vezes aqui, vai ser a santidade, a pureza. Há um texto aqui que diz, né, que o leito matrimonial seja sem mácula. O que significa isso? O sexo puro, conforme Deus estabeleceu na Bíblia. É só você ler Gênesis capítulo 1, 2, como Deus criou para ser, não é? E outros textos mais que falam sobre isso. Então Paulo vai nos convidar à santidade. E se você pecou, se você caiu, Paulo vai dizer, olha, temos um advogado no céu. É a tônica do livro de Hebreus. Temos um advogado no céu, que foi tentado em todas as coisas, mas nunca caiu, e ele pode salvar você, ele pode purificar a sua vida, para você continuar seguindo, não como os hebreus nessas duas ocasiões, sendo levado por líderes ímpios, líderes que não veem a Canaã celestial, mas só veem este mundo de pecado, que passam a mão na cabeça do pecador, como se ele pudesse viver do jeito que ele quer, ou então caindo na prática da sensualidade e da idolatria. E lembrando que idolatria podem ser também ideias, condutas, não só ídolos de pau ou de metal, né? Outras coisas mais podem ser ídolos também. Que Deus nos livre dessas coisas. Que nós possamos exortar uns aos outros enquanto caminhamos para a Canaã celestial. Que possamos realmente estar firmados na palavra de Deus e, nesse trimestre, ser inspirados, motivados, iluminados pela carta, pelo sermão de Paulo aos Hebreus, em nossa caminhada também para a Canaã celestial. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina. Neste trimestre vamos estudar o livro de Hebreus, que nós possamos realmente aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouco mais da Tua palavra inspirada e que este sermão de Paulo nos motive, nos inspire, também nos exorte e nos corrija em nossa caminhada para a Canaã celestial. Dá-nos a Tua paz, perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.